Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo muito bem, obrigada. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que é o tema do momento. Hoje é dia 1º de janeiro de 2025 e talvez você esteja aí ou curtindo uma ressaca ou pensando em como vai ser o teu ano, quais são as tuas metas, o que você vai fazer e tudo mais, não é? Espero que estejamos mais aí para a segunda opção. Bom, mas enfim, né? Cada qual. E esse vídeo de hoje, esse tema que eu quero abordar com você, ele vem aqui do Guia 365, que é o guia de 365 estratégias para profissionais de treinamento. Então, eu vou deixar o link para você aqui embaixo, tá? Aqui na descrição do vídeo, que conta, obviamente, como o próprio nome diz, com 365 estratégias, uma por dia. E eu vou fazer com vocês hoje a do dia 1º de janeiro, tá? Então, reflexão para o ano novo, como alinhar metas de carreira e vida pessoal. Esse é o nosso tema de hoje, tá bom? Vamos lá? E talvez a primeira coisa que eu quero te falar aqui é que você não precisa definir meta para o ano inteiro. Eu acho que, inclusive, a pandemia trouxe essa lição, né? Não sei se adianta a gente fazer. Eu acho que o motivo das nossas maiores frustrações no final do ano, por não ter alcançado as nossas metas, é porque a gente projeta metas muito longas, né? E fala, eu quero até o final do ano fazer tal coisa. E fica aquela coisa perdida, e no final do ano você corre para tentar cumprir a meta e não dá tempo, obviamente, né? Então eu prefiro coisas mais para o dia a dia, mais de curto prazo e de revisão constante desse tema. Acho que faz mais sentido. Então, a minha sugestão para você aqui nesse vídeo vai mais nesse sentido, tá bom? Olha só, em 2020, sabe, lá atrás, eu li este livro aqui, ó, Metas que Desafiam. Tá bom aqui o autor, Mark Murphy. Metas que desafiam. São, em inglês seria algo como hard goals. E esse hard, ele faz um acrônimo, né? Que em português ficou meio esquisito, mas eu vou tentar te explicar rapidamente. Por quê? Eu até gosto de usar a base desse livro para, às vezes, até definição de metas entre membros de uma equipe, ao invés da técnica SMART, que a gente acaba usando para objetivo de desempenho, né? Mas quando é uma meta que trata de gente, eu acho que esse livro ajuda bastante. Se você lidera equipes, vai atrás desse livro que vale a pena, tá? E aí, por quê? Ele traz uma visão muito mais humana, digamos assim, para a implementação de metas, né? Para essa criação de metas. E aí, ele ancora isso em 4 pilares. O primeiro é da sinceridade, de você sinceramente buscar em você o propósito dessa meta que você está tentando se desafiar. Então, o primeiro ponto dele é buscar essa sinceridade. O segundo ponto, ele chama, na tradução ficou como animação, né? Que na verdade é você se animar no sentido de você visualizar as suas metas, de você conseguir enxergar, de você conseguir fechar os olhos e se projetar naquela meta alcançada, para que você se anime com esse sentimento, com essa sensação de meta batida, sabe? Então, algo nesse sentido. Então, ele traz muito essa questão de você criar os quadros, né? Eu não lembro agora o nome desse quadro, como ele chama, mas tipo um mood board. Então, você colocar ali e você pensar, né, quais são as imagens. Quando eu alcançar essa meta, o que vai acontecer? O que eu vou sentir? O que as pessoas à minha volta vão perceber de diferente em mim? Quais são os cheiros desse lugar onde eu vou estar, por exemplo? O que eu vou ouvir? Quais são os sons que eu vou ouvir? Então, ele traz muito essa questão, né, dessa animação para você buscar o sentido dessa meta. O terceiro é a necessidade, você entender e buscar formas de se motivar a sempre enxergar a necessidade de cumprir aquela meta. Porque às vezes a gente se perde, né? No meio do caminho e fala, acho que isso não é tão importante, vai, e deixa pra lá. E ele ensina algumas técnicas aqui, que ele chama de recompensas futuras, para que você sempre se mantenha atento e alerta à necessidade de cumprir essa meta. E em quarto lugar, ele fala da dificuldade. Uma meta precisa ter um nível de dificuldade interessante, que te proponha um desafio, que seja algo que te desafie e te faça sair da zona de conforto, por assim dizer, né? Trazendo um pouco disso, e eu quero simplificar isso ainda um pouco mais para você, que é a forma como eu faço aqui. Eu acho que tudo que é muito complicado, a gente larga a mão, né? Então eu busco sempre, entendi, achei bacana, como é que eu simplifico isso para o meu dia a dia, deixar mais fácil para mim, em meio a tantas coisas que eu preciso fazer, e certamente você aí também.
quero te propor? O que eu estou fazendo do lado de cá? Eu busquei entender quais são as minhas grandes metas, digamos assim. Não metas específicas, mas grandes grupos de metas. Ou nem metas, sabe, de desejos que eu tenho para esse ano, né? Falando para esse ano porque a gente está aí no momento de virada de ano, mas que é algo que eu desejo sempre, né? Por exemplo, estudar mais. Talvez para você que me acompanha aqui no canal, fala, nossa, ele deve ler muito. E acho que eu leio bastante, sim, mas eu não acho que é o suficiente. Eu quero ler mais e ler coisas diferentes. Não só conteúdos técnicos de educação corporativa, né? Então, uma coisa que eu quero muito esse ano é estudar mais. Uma outra coisa que eu quero e preciso, porque eu sou uma empresa, né? Eu sou o meu negócio, é faturar mais, aumentar o faturamento da minha empresa. Então perceba que eu não estou colocando metas aqui ainda, estou só pensando em grandes blocos de coisas que eu quero, que eu anseio. Eu sugiro que você faça o mesmo. Outra coisa, que acho que essa vai inclusive encaixar com você, que é buscar mais equilíbrio na minha rotina, entre vida pessoal e vida profissional, e não só vida, né, mas tempo de qualidade nessas duas áreas, entende? Você aí, me conta aqui nos comentários se é assim também. Mas é muito fácil eu me perder no horário de trabalho, me envolver com as atividades do trabalho e passar da conta, trabalhando, enfim, gravando aula, preparando material e tudo mais. Ou às vezes até com atividades administrativas da empresa. E quando eu vejo, o dia já passou e eu não fiz nada para mim, Soane, pessoa física. Então, um grande objetivo que eu tenho para esse ano é buscar um pouco mais esse equilíbrio, né? Buscar implementar uma rotina de autocuidado, por exemplo, esse tipo de coisa. Que, inclusive, eu já reneguei por bastante tempo, né? Falei, essas coisas de menina eu deixo para depois. E eu quero mudar isso para esse ano. E, por fim, uma outra coisa que é muito importante, muito cara para mim, e que eu vinha deixando para segundo plano, para quando der tempo e tal, são estudos com relação à minha fé. Então, estudo bíblico, fazer um devocional, estudar, entender melhor o contexto bíblico, o contexto histórico bíblico, talvez até buscar um curso de hebraico, que é um grande desejo que eu tenho de poder ler a Bíblia no original, né, em hebraico. Então, meu primeiro exercício é esse, pensar coisas grandes, digamos assim, sem limitar, né, pensar grandes coisas. Uma vez entendendo isso, então, o que eu sugiro que você faça também? Que você conecte, isso eu estou partindo do pressuposto que você também tem vida pessoal e vida profissional, não é mesmo? Tá bom? Se você quer esquecer a sua vida pessoal e focar só no profissional esse ano, ok, mas a gente pode falar isso num outro momento, tá? Hoje eu estou focando muito nesse equilíbrio, tá? Então, o que faz sentido para mim? Unir, quando eu for buscar essas metas, esses objetivos, unir esses objetivos, fazer com que eles conversem, questões de vida pessoal e questões de vida profissional, tá? Então, vou te dar um exemplo, por exemplo. É ótimo, né? Por exemplo, uma das minhas metas é aumentar o impacto do programa PPR, que é o meu principal programa de formação para profissionais de treinamento. Eu tenho outros cursos, mas o principal é o programa PPR. Fazendo isso, eu aumento o meu faturamento. Esse é o caminho. Percebe? Então, é entender essas conexões, né? Então, o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso me atualizar e oferecer sempre o melhor conteúdo para os meus alunos, para os meus mentorados. Então, nos meus momentos de estudo, eu vou buscar, você não disse que o meu primeiro é estudar mais, ler mais? Então, eu vou procurar estudar temas que façam sentido para os meus mentorados dentro do programa PPR. Sacou? Escolhi livros, inclusive eu entrei num clube do livro esse ano, para um outro propósito, né? Mas entrei num clube do livro, acho que faz bastante sentido, né? Às vezes a gente não consegue ler sozinho determinados temas, é interessante debater. Eu já até pensei em criar um clube do livro aqui, mas como hoje o meu foco é o programa PPR, esse é um projeto que ainda está na gaveta. Você gostaria? Me conta aqui. Quem sabe eu desengaveto ele antes do que eu estou prevendo, né? Então eu vou buscar eventos, livros, conversas que me tragam ideias para implementar no programa PPR. Eu vou buscar estar nesses ambientes.
Então, aí no seu caso, o que que é? O que que você busca profissionalmente? O que que você quer melhorar como profissional? E não só ler sobre isso, mas qual é o ambiente que você precisa estar, qual é o ambiente que você precisa criar para favorecer a chegada nesse lugar, tá? Quero que você pense nisso. Às vezes a gente, como eu vendo cursos, né? Assim, de forma muito crua, dizendo, às vezes eu vejo as pessoas pensando assim, eu quero, sei lá, eu quero escrever melhor, então vou comprar um curso de copywriting. Aí compra o curso, dá um check mental e esquece, né? Não faz o curso efetivamente, não aplica o que aprendeu no curso. Então, nem sempre esse é o caminho, só fazer um curso, só ler um livro. Mas a troca é muito importante. Então, crie esse ambiente, busque lugares, pessoas para você conversar, né? Que é o que eu vou fazer por aqui também. Outro exemplo, né? Falei aqui do meu desejo de estudar mais questões bíblicas, né? Mesmo que no meu caso, e ter mais tempo para minha vida pessoal também, né? Buscar esse equilíbrio. O que inclui ter mais tempo com o meu filho. Então, como é que eu vou fazer isso conversar? Para mim faz muito bem começar o dia fazendo o meu devocional, lendo a Bíblia, refletindo, orando. Então eu faço isso antes de qualquer coisa. Eu acordo, tomo banho e vou ter esse meu momento. Entende? Porque depois eu posso... primeiro que isso me fortalece, né? Me dá uma sensação de paz, de tranquilidade, o dia flui melhor e eu consigo pensar nas coisas de forma mais equilibrada, entende? Então, juntei essas duas coisas, tá? Nos negócios, por exemplo, né? Se eu quero esse equilíbrio, mas eu também preciso pensar em aumentar o meu faturamento, o que eu vou fazer? Eu preciso entender a dinâmica do meu dia e a minha energia ao longo do dia, para me dedicar aos temas certos nos melhores momentos, entende? Então, por exemplo, a minha rotina de trabalho, ela precisa comportar um horário onde eu não vou ter reunião, onde eu não vou gravar aula, onde eu não vou fazer absolutamente nada, além do que estar sentada ali com meu filho fazendo alguma coisa. Então, eu tenho um horário, um bloco de tempo na minha agenda, fechado mesmo ali. Por quê? Para não correr o risco de eu marcar uma reunião, ou eu marcar de conversar com alguém, enfim. É um horário em que eu estou dedicada, não cabe mais nada nesse horário, a não ser estar com ele, conversar com ele, almoçar com ele, bater papo, assistir um filme, assistir uma série, enfim. Entende? Então, por quê? Isso é intencional. Pode parecer meio frio, né? Nossa, mas tem um horário na agenda para você ficar com seu filho? Tenho sim, porque isso não é que me força, mas me deixa atenta, me deixa, qual é a minha intenção nessas próximas horas? A minha intenção é essa, então eu estou focada nisso, entende? Assim como, na sequência, eu tenho um bloco de tempo para a gravação de aula, que é esse momento que eu estou agora. Então é o momento que eu vou gravar vídeo para o YouTube, que eu vou gravar aulas para o programa PPR, que eu vou preparar palestras e workshops e tudo mais. Então, fazendo dessa forma, dividindo o meu tempo dessa forma, eu consigo equilibrar melhor e entender os meus melhores momentos em termos de energia para dedicar o meu melhor momento para aquela tarefa, para aquilo que eu quero viver naquele momento, entende? Então, a minha ideia nesse vídeo de hoje para você é te incentivar a fazer isso. Entender quais são os seus grandes blocos, né, os seus grandes pensamentos, digamos assim, os seus grandes objetivos, e que você pense em como conectar esses objetivos de forma que eles conversem, facilitem a tua vida, que eles se integrem de tal forma no teu dia que as coisas fiquem fáceis, fiquem fluidas para você ao longo dos dias e que isso te permita implementar uma rotina mais equilibrada. Tá bom? Combinado? Então, me conta aí se você implementou, como que ficou a tua rotina. Eu vou gostar muito de saber. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.